Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Sou a Marley e hoje convido-vos a passar mais um momentinho comigo. Hoje o vídeo é um bocadinho diferente do habitual. Foi-me proposto um desafio pela Elisa. Obrigada, Elisa, beijinhos. Um desafio em que eu terei que mostrar três espécies de cada género de plantas que são imprescindíveis para mim, que eu não dou, não vendo e não troco. A Elisa, que me convidou, é do canal Cactos, Suculentas e Outras Coisas. Um canal muito interessante. A Elisa mostra sempre plantas muito bonitas, muito variadas e explica tudo muito bem e mostra muitas temáticas pelo meio. Acho mesmo muito interessante. A Elisa não é apenas um canal de cactos e suculentas. A Elisa, para quem estiver interessado, também vende terra de tomácia. Vende casca de arroz carbonizada e vende farinha de osso, algo que nem sempre é fácil de encontrar em Portugal. Se vocês tiverem dificuldade, falem com a Elisa que ela arranja. A minha escolha de plantas vai principalmente virar-se para o lado da antiguidade, do que elas representam para mim, do lado sentimental, de tudo o que as minhas plantas vivenciaram comigo. No género das crássulas, vou passar aqui para a crassula alba, crassula alba parvicepala, se não me engano, que de parva não tem nada, como eu costumo brincar. É uma crassula, a meu ver, muito especial. Já agora num vídeo anterior eu mostrei uma em plena floração, que era uma muito maior que esta, mas tem a flor mais adiantada e não dá tanto para notar o brilho destas flores. É uma crassula muito interessante pela folha, porque a própria folha é assim manchada e é bonita mesmo antes de florir. E quando abre flor, é das florações mais bonitas, na minha opinião, dentro do mundo das suculentas. É uma crassula, então, que eu também não dou, não vendo e não troco. A crassula Capitella Campfire é outra que eu não consigo dispensar de forma alguma, nem dar, nem vender, nem... É que, além de ser uma suculenta bonita, acho que ela tem uma capacidade enorme decorativa e embeleza o cantinho onde se mete de uma maneira muito especial. Portanto, eu tenho esta crassula em muito boa conta. E o destaque principal nas crássulas é realmente a crassula ovata. É das crássulas mais vulgares, é das crássulas mais fáceis de conseguir, mas também provavelmente a crassula que eu mais valorizo, porque ela forma assim um tronco lenhoso, imita uma árvore. Esta aqui, como está assim limitada por este tabuleiro, que não tem assim muita terra, não está assim muito grande, mas já é uma crassula assim com um tamanho assim importante. Esta realmente tem um valor enorme para mim. Está assim, já foi queimada pela geada, tem aqui cicatrizes, já desapareceu quase toda por esse factor, mas ela ressurge das cinzas e depois fica assim novamente, ao fim de um tempo, novamente com esta beleza. Realmente é uma crassula de muito valor, um valor inestimável para mim. Não troco mesmo nada, não dou nada. Esta é mesmo a número 1 de todas, creio eu. Passo então para as echavérias e começo aqui pela echavéria purpurorum, acho que é assim que se chama. Aliás, na verdade, fico sempre na dúvida. Estou convencida que é uma purpurorum, mas já algumas vezes me saltou a dúvida se não será uma Dionísios. Mas tomando em conta que ela tem a folha assim mais estreita, mais bicuda, acredito que seja provavelmente uma purpurorum. E porquê que esta echavéria é especial para mim? Porque está no seu formato inicial,
Está aqui a formar uma espécie de um pequeno caule, não sei se dá bem para ver. Tem assim uns belos de uns anitos, já tem aqui vários filhotes por baixo, alguns inclusive já os tirei. E esta planta para mim é especial e não a dou, não a troco, não a vendo, porque é simplesmente na sua forma original e tem sobrevivido até o dia de hoje assim. Já a troquei algumas vezes de substrato, mas sempre na sua raiz original, no seu tronco original, tudo como desde o início. Outra das minhas escolhas é a Echeveria Suion, uma Echeveria muito especial para mim, porque ela tem a particularidade de crescer sobre o formato de pequena arvoreta e esse tipo de crescimento a mim encanta-me. Esta ainda é pequena, apesar de já ter crescido bastante cá em casa, mas ainda teria muito para dar. Neste momento eu tenho um ambiente muito resguardado e provavelmente seja demasiado resguardado e ela precisasse de vir um bocadinho para o ar livre. Estou aqui a tentar mudar de sítio, a ver se lhe consigo apanhar um bocadinho mais de cor. Então, após este vídeo, vou mudá-la para um outro vaso, vou-lhe mudar o substrato e vamos ver como é que ela se vai adaptar. Tenho apenas este exemplar porque já tentei fazer mudas através da folha e nunca fui bem sucedida. Agora estou à espera ou de uma haste floral ou de brotes novos. E por último vou passar aqui para a Echeveria Perle. E porquê a Echeveria Perle, uma Echeveria tão simples, tão vulgar? Porque hoje falamos de suculentas especiais que têm um valor e um significado especial, que não se vendem, não se compram, não se dão. E esta foi a minha primeira Echeveria, uma Echeveria que eu comprei já há muitos anos. Já tem dado muitos filhotes através de mudas basais, através de folhas, que ela multiplica-se muito bem. Já dei muitas, imensas, dezenas e dezenas desta planta. E mesmo assim ela consegue sempre ter um valor especial. Neste momento ela não está no seu auge de beleza, mas mesmo assim, mesmo quando não está no seu auge, ela consegue estar sempre bonita. E a sua aparência peculiar, a sua tonalidade única, nunca jamais será ultrapassada por outra Echeveria, na minha opinião. Portanto, esta é uma das importantes. Entrando agora no mundo dos cotyledons, vou partir aqui para o Cotyledon pendens. Estou aqui metida num buraquinho de um arbusto para conseguir ter uma imagem meio decente. Porque é que este Cotyledon é importante para mim? Porque eu tive bastante dificuldade em arranjá-lo. Agora é fácil. Mas há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, talvez um bocadinho mais, eu lembro-me de ter visto um vasinho destes em casa de uma conhecida e lembro-me de ter ficado encantada. E pensei, eu tenho que ter um daqueles. O dela estava muito mais bonito que este. Estava pendente para todos os lados e estava cheio de flor. Aqui a imagem não é muito justa, porque está muito sombrio, não faz muita justiça. Mas ele é muito bonito. Então, quando consegui arranjar, fiquei assim, eu acho que quando é que eu consegui? Há 2, 3 anos. Pronto, não interessa muito. Consegui, já fiz uma série de vasos. Este aqui é o original. Está aqui num cantinho, porque até eu tenho assim um bocadinho sofrido, porque tem passado por alguma sede, apesar de regar com a mangueira, a água não para lá muito por esses lados e por vezes ele fica em stress. Não recebe assim muito sol, porque se ele recebesse sol tinha assim uns tonzinhos mais rosados na folha. Apesar de tudo, creio que ainda tem aqui um bocadinho, ainda dá para ver. E pronto, este é um dos importantes que eu não dispenso. E já que falamos de cor, vou mostrar-vos aqui um que recebe um bocadinho mais de sol que aquele, que é um bocadinho mais bem tratado e a tonalidade é completamente diferente. É mesmo muito bonito, só que aquele é muito maior, já tem os caules muito mais compridos e este aqui é um filhote. Dentro do género Cotyledon, teria muitas para vos mostrar, porque é realmente uma espécie, um género que eu gosto imenso. Mas vou selecionar aqui as ditas 3 dentro das que eu mais destaquei no meio destas todas, dos meus Cotyledons.
Destaco aqui este, que nem sequer tenho muita certeza do ID. Desconfio que seja uma Chocoline, Cotyledon Chocoline. Neste momento está com as folhas mais estreitas, já esteve mais largas. Neste momento está um bocado estressado e o limite, a periferia das folhas nem sequer está tão vermelho como o que costuma habitualmente estar. Mesmo assim, acho que dá bem para perceber o valor desta planta, que eu acho muito bonita. Não é uma planta que cresça assim muito, é uma planta que é lenta. Consegui-lhe retirar uma muda, não por via da folha, consegui através destas pequenas hastes laterais e consegui fazer uma nova para salvaguardar a espécie. E pronto, fica então aqui este Cotyledon, que eu julgo ser Chocoline, mas sem certeza. Destaco também o Cotyledon ondulata, um Cotyledon assim muito charmoso, com a borda das folhas muito onduladinho, e que eu também estou aqui a fazer uma grande ginástica para ter um bom sucesso com ele. É um Cotyledon, é filho único, é um Cotyledon que eu também tenho um grande apreço, porque realmente gosto imenso do ar dele. Outro Cotyledon bastante mais vulgar, que eu também dou muito valor, é a patinha de urso. Acho que é o Cotyledon tomentosa. Pronto, eu deixo no rodapé. Mas gosto imenso da patinha de urso, sempre foi um grande interesse sempre tive um grande interesse por ela. Gosto imenso das pequenas garras quando ficam assim coloridas. E esta aqui é a minha mãe de todas, a minha mais velhinha, tem andado aos altos e baixos, tem sofrido às vezes com excesso de frio, outras vezes calor e etc. Normalmente de inverno protejo-a das chuvas e das geadas maiores, mas mesmo assim, pronto. Mas é sem dúvida uma planta também de grande interesse para mim. E vou agora passar para as eufórbias. E começo aqui por uma das mais importantes para mim, a Euphorbia trigona. Uma eufórbia que esta neste momento é a mais velha que eu tenho. Foi uma planta que eu também sempre quis muito, sempre gostei muito, apesar de vulgar. Na altura deram-me um rebentinho. E esse rebentinho cresceu bem, e eu, como tenho sempre a mania de criar novas mudas, tirei novamente um pequeno rebentinho a essa outra e fiz esta. Ainda bem, porque a outra estava lá fora, apesar de estar protegida por um muro. Num inverno muito frio, ela foi-se completamente, queimou completamente. Então, escapou-me esta. E desde então, já tem assim uns belos anos, que dá para ver pelo tamanho. É a minha primeira, é a mãe de todas, porque a outra foi-se. E então, para mim, ela tem um significado muito especial pela vontade que eu sempre tive de ter uma. Ao lado, tenho outra Eufórbia. É a estrela de Natal, esta é vermelha, mas hoje não entra dentro das especiais, apesar de eu gostar muito dela e de ter-me dado muita guerra, porque está-me aqui com um problema qualquer, que vão secando ramos, e eu estou aqui a lutar pela sobrevivência dela. Mas isso ficará para outra vez, vamos falar dela numa próxima. Estou aqui a filmar e estou aqui a apanhar estes bocadinhos de rede. Desculpem lá, fica feio, mas estamos aqui a passar por uma vaga de calor. E eu tenho mesmo que resguardar algumas, porque elas queimam facilmente com este tempo. Passo agora para a Euphorbia horrida, que é um espécime assim bastante mais pequeno, de porte muito mais pequeno que a outra anterior, mas que tem assim uma coloração também espetacular. Agora esta, como eu tenho numa situação assim de meia sombra, não apresenta as tonalidades em que ela por vezes se exibe, que é estes picos quase todos, pelo menos os novos, muito avermelhados e muito espetacular, mas mesmo assim, mesmo com a falta dessa intensidade, ela é bonita na mesma.
Então está com certeza dentro do grupo de muito especiais. E agora a terceira, Euphorbia enopla. Eu conheço-a vulgarmente por Euphorbia alfinete. Aliás, percebe-se por estes pequenos picos o seu nome popular. Ela aqui ainda apresenta assim restos de uma pequena floração, nada de espetacular. Os picos também poderiam estar mais coloridos, neste momento estão acastanhados. Esta também está muito estressada e está um bocadito estressada porque está assim maltratada lá atrás e só rego quando me lembra de vez em quando. É uma planta muito resistente e que também ocupa um lugar muito especial. Já tem muitos anos cá em casa. Esta é a original. Tinha aí outra pequenina algures, uma filhota. Como eu digo, gosto sempre de criar novas mudas. Mas esta é a mãe. E está num vasito assim pequeno. Está aqui metida neste cachepô. Se estivesse num vaso maior, esta é plantinha para ter outro tipo de dimensões, muito superiores. E no mundo das sedavérias, uma das queridinhas é a Sedaveria Blue Elf, uma suculenta que eu gosto imenso, que dou muita importância, que atinge assim um colorado avermelhado, se assim posso dizer, na ponta das folhas e que faz assim uns aglomerados bonitos. É uma sedavéria que eu gosto muito na conjugação dos arranjos e só tenho esta, é filha única, não posso dar, não posso vender, não posso trocar. A Letícia não está assim tão bem tratada, mas eu não podia deixar de a incluir neste grupo tão especial. Porquê? Porque é a minha primeira suculenta. Foi a primeira suculenta que eu comprei. Comprei uma pequena roseta para meter num vaso, num quarto, nunca me esquece, para meter no quarto da minha filhota. E, entretanto, cheguei à conclusão que não se dava assim tão bem lá dentro. Isto já se passaram muitos anos. E, entretanto, metia num vaso cá fora, ela foi multiplicando, até que descobri que ela tinha estas cores fantásticas, porque quando ela veio, vinha apenas verde, e eu ainda nem sequer a conhecia, e que se transforma assim nesta linda planta entre o colorido verde e avermelhado na periferia. Eu acho realmente uma das mais interessantes. A Sedaveria fanfare é outra sedavéria que me conquistou. Gostei do aspecto dela, destas folhas carnudas, bicudas, se assim podemos dizer. Comprei há muito pouco tempo, nem sequer a conhecia e estou ansiosa por ver o desenvolvimento dela e, óbvio, não é? É única, é pequenina, não dou, não vendo, não troco, nem faz sentido. E dentro das graptovérias, vou começar aqui por uma muito especial. A Graptoveria Silverstar. Acho que é assim que se diz. Para mim é a mais bonita de todas. Esta é a mãe de todas, já fiz um filhote ou dois, mas pronto, elas crescem muito devagarinho e eu fico aqui muito impaciente à espera de mais. Portanto, esta aqui também não dava, vendia ou trocava, porque ela realmente é uma das minhas preferidas. E ela também não está no auge da coloração, porque por vezes o biquinho fica mais avermelhado, mais aprofundado e fica com um charme muito maior. Outra graptovéria especial para mim é a Melody. Ela é uma graptovéria que tem assim umas tonalidades também muito interessantes. Esta aqui não está nesse ponto, mas ela costuma ter assim umas pequenas pintas nas folhas que eu acho assim também encantadoras. Portanto, esta é a minha terceira graptovéria importante. Na verdade, eu também não tenho assim muitas graptovérias. Dou também destaque à minha Graptoveria opalina, creio que é uma opalina, que é uma Graptoveria que eu acho assim também muito bonita, muito delicada, diria eu. Ela aqui está um bocadinho castigada pelo sol, está assim até, diria eu, mais para o fechado, mas também é uma suculenta que eu também não dispenso, não abdico. Nos senécios, eu vou escolher aqui o colar de azeitonas.
Apesar que também poderia escolher o colar de pérolas, que eles para mim têm os dois a mesma importância. E porquê é que eu escolho um colar deste género? Porquê? Porque para mim não está fácil, porque eles são fáceis de cultivar, são fáceis de propagar, mas há qualquer coisa que se passa com os meus, que há qualquer coisa que os come, que os faz desaparecer. Aqui até dá para ter mais ou menos uma ideia. Eu vou ver se apanho aqui um, aqui. Vamos ver se eu rodo aqui o vaso. Há qualquer coisa que os come. E já me aconteceu de chegar a um vaso deste tipo de colar e estar as bolinhas todas desaparecidas. E por isso acaba por ser sempre uma batalha para manter aqui estes lindões. E é um colar que eu sempre gostei imenso, acho-os charmosos, românticos e, enfim, muito bonitos. O Senécio capuzos é outro senécio, outra planta importante para mim. É uma planta que fica muito bem no meio de outras suculentas, não é muito invasora, ao contrário de outras que rebentam pela base. E gosto sempre imenso de ver as conjugações. Tenho apenas 2, ele não se desenvolve assim tão rápido e não seria para mim muito prático dar, vender ou trocar. Outro senécio de extrema importância para mim é a trança de cigano. Adoro como ela faz, como ela colabora com lindas composições, o seu verde intenso, a sua forma de cair. Gosto de tudo neste selênio. Portanto, mais uma. Para mim não daria nada jeito de dar, vender ou trocar. Dentro do género Adromichos, não podia faltar a minha partinha de tartaruga. Eu acho encantadora, gordinha, assim, faz mesmo lembrar a patinha da tartaruga, pronto. E já tenho também esta patinha há muito tempo, é desenvolvimento lento, não é fácil. Enraiza até bem com folha, mas é muito devagar. E seria uma planta que eu também não gostaria nada de me ver livre dela. Mais um Adromichos que eu adoro, a patinha de rã. Acho este frisado, esta periferia da folha incrível. Seria também uma das plantas que eu também não dispensaria, porque é uma planta à semelhança da patinha de tartaruga, que também não cresce assim tão rápido e acaba por criar um bocado de história connosco. Esta também está um bocadinho castigada, ela ainda é muito mais bonita que isto, apesar de eu acho que ela mesmo assim já brilha bastante. Ali uma formiguinha que também está a gostar, ali a passear na folha. E esta seria mais uma planta que eu também não gostaria de partilhar. Já esta pequena muda de patinha de rã, que é cultivada em modo protegido, está com um verde muito mais forte, com um aspecto mais delicado e acaba por ficar assim mais mimosa e mais bonita. Por último, escolho o Adromichos truncatus, que é uma planta que está muito sofrida, porém está em recuperação. Porém, é uma planta de extrema importância para mim. É o Adromichos mais antigo que eu tenho. Ele está assim com estes caules todos aqui, como veem, desnudados. Ele estava em crescimento sobre a forma de pequena arboreta. Entretanto, não sei o que é que se passou, a raiz apodreceu, sofreu de podridão e eu cortei, limpei tudo, desinfetei e pus em substrato novo e neste momento tenho os pequenos caules seguros por estes paus. Sei que isto exige um maior esforço à planta estar a tentar enraizar com tantos ramos, mas eu realmente gosto tanto dela assim que eu arrisco e vou tentar novamente a ver se desenvolve assim. Eu vou aqui aproximar para verem as folhas, ele é muito bonito. As folhas também estão enfraquecidas, estão meio amareladas, não estão no seu auge, mas é um Adromichos que eu dou imenso valor. Portanto, é mais um que
eu não abdico. No género Kalanchoe, destaco aqui a minha orelha de gato. É uma Kalanchoe muito mimosa, com umas pontinhas de tonalidades castanhas à volta da folha, e eu acho muito charmosa. É uma planta até de fácil cultivo, digamos assim, mas a minha primeira, a minha grande, desapareceu com um inverno frio, e depois fiz várias mudas e tenho 2 ou 3, mas guardo-as religiosamente por causa de as manter e não perder a espécie. Portanto, mais uma que eu não dou, não troco e não vendo. A minha Kalanchoe pati de elefante. Não sei o que é que se passa. No início do meu cultivo até correu, o desenvolvimento dela até correu bem, mas de há uns tempos para cá não tem sido assim tão fácil. Trato-a imensas vezes, tento regá-la com mais regularidade, e isso, ela agora eu creio que já me parece estar a recuperar um bocadinho. E vamos lá ver se ela daqui para a frente, se as coisas correm melhor. A quebra de crescimento dela foi após a floração. Eu cortei-lhe a haste floral, e depois da haste floral, não deixei a haste floral abrir bem, com medo de esgotar muito. Depois da haste floral surgiram estas novas rebentações na base, mas ela não tem estado assim com muita força. Vamos lá ver, agora já adubei, já lhe me deu o substrato e isso, e vamos ver se ela agora daqui para a frente se arranca bem. Portanto, esta aqui é outra que dou-lhe extrema importância e não posso dispensar. E por último, dentro do género Kalanchoe, escolho a colher de prata. Sei que muitos de vocês me dirão, ela é vulgar, toda a gente quase tem e essas coisas assim, mas eu só agora há pouco tempo consegui uma, tenho-lhe um apreço muito grande, é filha única, e é outra que eu dou também assim muita importância e que não vendo, não dou e não troco. Nos ceduns, eu quero dar um grande destaque para este cedum Furfura AC1, acho que é assim que se diz. Eu mesmo com o cabo tenho dificuldade em dar o nome deste danadinho. É um cedum de extrema importância para mim, posso dizer que é o mais importante de todos. É um cedum que cresce de uma forma assim, em formato de arvoreta, se assim for conduzido. Este aqui está cheio de ferrinhos, bem em pauzinhos, para tentar levantá-lo para cima, porque quando os ramos começam a ficar assim muito pesados, ele tende a tombar. Mas eu já vi assim mini árvores, tipo pequenos bonsais, lindíssimos com este cedum, e é nesse sentido que eu tento conduzi-lo. Eu dou-lhe uma extrema importância, gosto imenso dele. Este é o maior, tenho um mais pequeno, é o primeiro, já tem uns anitos, não sei precisar quantos, mas já tem pelo menos acima de 2, 3, creio eu, e para mim é um cedum lindíssimo. O cedum oreganum, um cedumzinho simples, que eu dou imenso valor. A maior parte das pessoas não dão assim muito realce para este cedum, porém eu gosto muito das pequenas rosetas que ele forma na ponta da folha. Este aqui não está assim muito, firme, não está assim muito, não mostra muito o que eu quero representar nele, mas ele é um cedum muito lindo. Está um bocado maltratado, tem recebido aqui muito sol direto. Não dá para ter as plantas todas nos modos mais protegidos. E ele costuma formar assim estes pequenos caules que eu acho fantásticos e lindos. É um cedum muito bonito que faz assim uma forração também muito linda. Porém tem um contra. Metido no meio de outras composições de outras plantas, eu não gosto muito da forma invasiva que ele toma. Então não gosto assim muito de conjugar com outras plantas. Aqui neste pequeno filhote, neste pequeno cedum que eu meti aqui neste potinho, dá para ver mais ou menos o que eu quero dizer, das pequenas rosetas firmes, compactas, que ficam tão bonitas. Não sei se a imagem está a fazer justiça porque o sol está a bater nos olhos. É de manhã, ainda são 9 horas, mas o sol já está assim bem carregado.
O sedum clavatum é outro sedum que merece a minha atenção e que dou-lhe extrema importância. Este principalmente, que já tem aqui tantos anos aqui metido aqui neste vaso e que as minhas cadelas aqui a passar à frente. E que eu lhe dou muita importância, apesar de ele estar agora um bocado aqui aflito com estas temperaturas intensas. Mas olhem, eu nem sequer o cubro, nem sequer o protejo. E ele tem resistido e não tem levado assim queimadelas como algumas plantas que eu tenho por aí. E ele até se tem aguentado. É um valentão. E agora vou mostrar um mais estressado, vejam só. É um filhote daquele, nem parece o mesmo. Um sedum extremamente estressado pela falta de água, pelo excesso de sol. Falta de água. Eu até o rego bastante, mas o vaso está pequenino. O substrato está compacto. Isto tem de ser tudo trocado. E ele sofre aqui, mas aguenta-se aqui firme. Acaba então aqui a minha partilha da apresentação das suculentas que não dou, não vendo e não troco, mas antes de finalizar quero convidar 3 canais amigos que eu aprecio muito. Desde já quero-vos deixar à vontade para seguirem a temática ou não. Começo então pela Sandra do canal Beleza das Flores, a Betânia do canal O Meu Pequeno Paraíso e por último, mas não menos importante, o Carlos Alberto do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. A temática deste desafio passa por apresentar 3 espécies de cada género de suculentas, que não damos, não vendemos e não trocamos, e nomear quem nos desafiou, que neste caso sou eu, a Marli Vieira. E quem criou o desafio, claro, que foi a Mónica Suculentas e Cia. Despeço-me então com um beijinho grande, adeusinho e até à próxima!